Eu quero ministrar uma mensagem hoje que foi basicamente a reflexão que eu fiz para a gravação da Origem. É uma palavra que eu confesso que eu comecei a estudar, a buscar um pouco mais. Até falei para a Amanda, me senti um pouco... No dia da gravação, a Amanda, tá tudo bem? Eu falei, tá e não tá, porque eu estou me sentindo um pouco... Não sei se a palavra era hipócrita, mas me senti alguém que talvez não era... Nunca somos dignos de ministrar, nunca somos dignos de falar da dignidade de Deus, mas me senti um pouco abaixo da linha, sabe? Bem abaixo do que o normal, e é uma palavra que ela está confrontando a minha fé, é uma palavra que está confrontando a minha casa, e é sobre ela que eu gostaria de ministrar. Ainda na gravação aqui eu falei para o pessoal, 10 minutos não vai ser mais do que isso. Aí eu fiquei bem de frente com o relógio, na hora que eu olhei para o relógio tinha passado 13 e eu estava na metade. Aí eu saí correndo assim para terminar. Então eu quero poder ter tempo hoje para conversar com você sobre essa mensagem. Eu quero poder ter tempo para refletir com você sobre essa mensagem. Eu tenho algo que é preparado, mas eu quero dar espaço para uma reflexão, dar espaço para uma comunicação, para a gente trazer um pouco para o nosso coração. Amém? Abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Achou, meus irmãos? Quem trouxe Bíblia aí? Eu quero assim fazer um elogio para vocês. Para quem faz parte tá lá no grupo da igreja, algumas semanas atrás eu falei a respeito de como a gente chega atrasado nas nossas reuniões. Vocês melhoraram. Então eu quero elogiar vocês, mas ainda tem bastante para melhorar, irmãos. Então é um elogio, mas melhoramos, de verdade. Eu quero até reforçar sobre isso, irmãos. Eu sei que para alguns, tem irmãos até que trabalham e depois vêm para cá. Eu sei que existem várias situações, mas irmãos, nós precisamos acreditar que pontualidade é respeito também. Pontualidade tem muito a ver com o nosso nível de organização, sabe? Às vezes a gente chega para a reunião tudo corrido, e volto a dizer, quando é imprevisto, mas parece que a gente perdeu aquela ordem, sabe? A gente se arruma de qualquer jeito, vem para se encontrar de qualquer jeito. Não, a gente precisa de ordem, de decência, acordar um pouquinho mais cedo, tomar um café com a família, conversar um pouco das expectativas que tem a respeito da nossa casa, sabe? Se possível orar um pouco antes, vir para cá com expectativa. A gente não está vindo aqui encontrar qualquer um, não. A gente está vindo aqui encontrar o nosso Deus. A gente está vindo aqui para uma reunião onde nós temos uma santa expectativa. Talvez a gente vai pensando, né, fazendo uma divisão, que coisas organizacionais não são tão importantes, sabe? A nossa vida ela nunca é bem sucedida se a gente não tem organização, pontualidade, respeito e ética. E a gente vai ver quando Noé ele constrói aquela arca, mesmo diante de um dilúvio. Por que aquela arca não rompeu? Por que aquela estrutura permaneceu? Porque ela foi segundo a ordem do Senhor. Sabia que quando Jesus ressuscitou, Ele não deixou o manto que ele estava envolto jogado em cima da mesa de pedra? A Bíblia vai dizer que quando entraram lá dentro, Jesus ressuscitou. Sabe o que Ele fez? Ele até dobrou a cobertinha dele para deixar lá quando entraram. Organização faz parte. E eu estou aqui para elogiar os irmãos que têm se organizado, mas eu estou aqui também para mais uma vez exortar os irmãos. Vamos chegar mais cedo. Eu amo vocês, amém? Receba com muito amor a minha exortação. Ela só está vindo com muita paz porque eu percebo que já se tornou cultura da nossa comunidade a gente não chegar aqui na hora. Amém? Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Comecei falando que ia elogiar, né? Perdão. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada,
mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado do fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então essa é uma carta de amor. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Feche seus olhos. Ó Jesus, eu começo essa manhã pedindo para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, Pai. Eu começo essa manhã, Pai, pedindo para que o Senhor nos dê uma audição espiritual, Pai. Toda a agitação, toda a distração, Pai, toda a dificuldade, Pai, todas as tempestades da vida que tem nos impedido de Te ouvir, eu oro para que nesse momento o Senhor cale elas, Pai. Que o Senhor nos dê um coração atento, Pai. Que assim como na parábola do semeador, o Senhor vai citar para nós 3 tipos de terreno, Pai. Eu oro para que nesse momento o Senhor nos dê um coração que é um terreno bom, Pai, mas não apenas um terreno bom, mas um terreno que multiplica 100 por 1, Jesus. Essa é a minha oração, Pai, que o Senhor entregue isso para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa não é uma carta bonita, imagina, né? Faz quanto tempo que você não recebe uma carta? Quem aí recebeu uma carta recentemente que não seja de cobrança, né? Faz tempo que a gente não recebe uma carta. E essa não é uma carta de palavras fáceis de ouvir. Essa não é uma carta que ao recebê-la a gente suspira de alegria, se sentindo muito amado, por mais que o próprio Jesus, aqui ele está dizendo que ele repreende aquele que ama, né? Porque a grande verdade é que ninguém gosta de repreensão. A grande verdade é que ninguém tem o prazer na repreensão. Na verdade, a maioria das vezes, mesmo quando aquelas pessoas que mais nos amam, né, seja nossa esposa, nossos pais, aqueles amigos que são mais chegados que irmãos, quando eles começam a falar a verdade para nós, a gente nunca consegue soltar um sorriso espontâneo. Pelo contrário, a gente sempre tem uma batalha sangrenta dentro de nós para conseguir ter um coração ensinável diante de uma verdade que toca a nossa vida. É ou não é, irmãos? É uma luta, porque mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso eu. Então eu imagino essa igreja, não sei como essas cartas chegaram até essa igreja, mas eu imagino essa igreja, ela foi, essa é a última carta escrita. Talvez, essa igreja já sabia que todas as outras tinham recebido cartas. E sabe quando você que vai procurar lá o seu signo crente, né? Qual que é o seu signo crente, mais conhecido como temperamento? Então você vai lá e olha aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, e fala a verdade, faz aquela cócega no nosso ego na hora que a gente começa a ver os aspectos positivos. Faz ou não faz, gente? A gente fica todo felizinho assim, é muito bom falar bem da gente. Eu imagino essa igreja, ela olhou para as outras igrejas, vendo exortação, mas vendo elogio. Eles olharam para a igreja de Esmirna e vê que a igreja de Esmirna não foi nem exortada, só foi elogiada. E agora eles estão abrindo essa carta e exortação, e o coração vai se enchendo. E qual vai ser a hora daquele bom elogio? Irmãos, essa é a 7ª carta da igreja de Laodiceia, e é a única carta que não encontra nenhum elogio. Jesus não proferiu a essa igreja nenhum elogio, irmãos. Que coisa difícil de engolir, que coisa difícil de pregar, que coisa difícil de me ouvir. Nenhum elogio. E eu quero usar um pouco desta carta, porque ao olharmos para a igreja de Laodiceia,
e ao olharmos para as outras 6 igrejas, a gente vai ver pecados nas outras igrejas como imoralidade. A gente vai ver pecados nas outras igrejas como doutrina de Jezabel. Quem era Jezabel? Era um espírito, era um tipo de ensinamento que o objetivo final era sucumbir todo o espírito profético da igreja. Então nas outras igrejas tinha doutrina, espírito de Jezabel. As outras igrejas, elas tinham falsos ensinos, falsos apóstolos. E quando a gente vai olhar para a igreja de Laodiceia, ela não tinha nada disso. Ela não tinha falso ensino, ela não compactuava com falsos apóstolos. Era uma igreja de boa doutrina, era uma igreja de boa moral, não havia imoralidade no meio da igreja de Laodiceia. Agora, o que acontecia nessa igreja a ponto de Jesus usar uma expressão tão forte? Estou a ponto de vomitá-lo. Qual será que era o pecado dessa igreja a ponto de Jesus não apenas não elogiá-la, mas Jesus usou de uma expressão que talvez seja uma das sensações mais ruins que o ser humano tem. Já teve ânsia de vômito, irmão? Qual que é a sensação de ânsia de vômito? Horrível. E Jesus está dizendo que essa igreja causava ânsia de vômito nele. Que pecado que essa igreja carregava. Mas para a gente entender um pouco mais, Jesus ele começa a utilizar de características daquela região onde se encontravam aqueles irmãos em Laodiceia para exortar aquele povo. E é interessante que ele vai usar a primeira expressão que, quando ele usa a figura de linguagem de vomitar, ele vai utilizar que aquela igreja ela não era nem morna, ela não era nem quente nem fria, ela era morna. E aqui ele está utilizando um pouco da geografia daquela cidade. A cidade de Laodiceia, ela ficava junto com mais 2 cidades, a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Herápolis, a história vai nos ensinar que ela tinha fontes de águas quentes, fontes de águas termais, e aquelas águas, elas tinham um fim, aquela cidade ela era conhecida porque aquelas águas tinham um fim terapêutico, um fim medicinal. Agora, perto de Herápolis e Laodiceia, tinha também a cidade de Colossos, e a cidade de Colossos, ela tinha fontes de águas, que eram águas bem geladas. Então, quando você ia se relacionar com as águas de Colossos, você não precisava utilizar uma geladeira ou qualquer coisa que, esfriasse essas águas, que a tornasse gelada. Ela vinha da fonte gelada. Então, se Herápolis, ela tinha esse fim medicinal, porque eram águas termais, agora em Colossos, ela tinha esse fim de ser uma água muito boa para se beber. E sim, por ser bem geladinha também, bem fresquinha, ela também tinha um fim terapêutico. Agora, o que Jesus está escrevendo ao anjo dessa igreja é exatamente isso, porque olhando para a geografia a gente vai aprender algo. A água dessas 2 cidades agora elas vinham escorrendo pelos aquedutos das montanhas e elas se encontravam ali em Laodiceia, e o resultado de quando elas se encontravam é que elas ficavam mornas. Estudiosos vão dizer que essas águas elas se tornavam insípidas. Elas não tinham um fim medicinal ou terapêutico, e elas também não serviam para beber. Então Jesus está usando dessa situação entre as cidades para dizer que não era apenas as águas de Laodiceia que eram mornas e eram insípidas, mas ao olhar para aquela cidade espiritualmente, ele encontrava também aquela cidade num lugar, sem serventia, sem vida. Porque por mais que Laodiceia era a cidade mais rica da Ásia Menor e uma das mais ricas de todo o mundo naqueles dias, era uma cidade que não tinha fontes de águas. E Jesus está olhando para eles e dizendo justamente disso: quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas assim como a água de vocês, eu não estou conseguindo me relacionar com quem vocês são. E, irmãos, John Stott, que é um autor que eu particularmente admiro muito, me abençoa muito, e te indico, qualquer obra de John Stott é maravilhosa. John Stott ele vai afirmar que talvez a carta à igreja de Laodiceia
seja a mais relevante para a igreja dos nossos dias, a chamada igreja moderna. Por quê? Porque o materialismo, meus irmãos, o conforto, a rotina, a fé superficial se tornou algo comum no nosso meio. John Stott, ele vai usar uma expressão para a igreja dos nossos dias, que é a seguinte, que a nossa cristandade, ela está flácida e anêmica. Então, ao olharmos para a igreja dos nossos dias, a gente vai perceber muita coisa que a gente diz que é boa, mas quando a gente vai ver o que de fato importa para Jesus, muitas dessas coisas boas não são coisas que importam para Jesus. E Jesus, ele utiliza ainda mais das características de Laodiceia para exortá-la a ela. Primeiro, ele usa das fontes de água que Laodiceia não tinha, e a água que chegava até ela era uma fonte importada, mas era uma água insípida, que não tinha serventia. Agora Jesus, ele vai entrar no lugar que era o lugar de orgulho de Laodiceia, e ele vai dizer: olha, vocês são uma cidade que vocês são orgulhosos pelo ouro que você produz, porque lá em Laodiceia eles produziam muito ouro, eles tinham muitos garimpos, e ali era uma cidade reconhecida por ter muito ouro nela. Não só isso, Laodiceia também era conhecida pelas suas indústrias de tecelagem. As roupas que vinham da produção de Laodiceia eram conhecidas em todo lugar do mundo naqueles dias. E vai dizer também que lá em Laodiceia eles eram muito conhecidos pela sua medicina, né? Especificamente pela sua medicina oftalmológica. Eles produziam colírios ali que não tinham lugar nenhum do mundo. As pessoas importavam o colírio que vinha dali. E esse povo era orgulhoso por tudo isso que eles tinham, que eles possuíam e que eles representavam. O próprio Jesus exortou essa igreja dizendo assim, a respeito do coração do povo que habitava naquela igreja. Olha qual que era o intento do coração deles: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Irmãos, imagina só, muitas vezes a gente não vai proferir isso com a nossa boca, as igrejas dos nossos dias não vão proferir isso com seus lábios, mas muitas vezes, na ausência de Deus, nós temos esse orgulho que exala isso: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, vivo bem comigo mesmo. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: a única coisa boa em Laodiceia era a opinião que ela tinha de si mesmo, e ainda assim, a sua opinião era completamente falsa. Essa era a Laodiceia, meus irmãos. Eles diziam: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor, o diagnóstico de Deus era diferente a respeito daquela igreja. O diagnóstico de Deus era: vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E aqui a gente vai perceber que nem sempre o nosso diagnóstico a respeito de nós mesmos é o mesmo diagnóstico que Deus tem ao nosso respeito. Porque na visão daquela igreja, irmãos, eles estavam incríveis, e de fato, você não ia gostar de participar de uma igreja que era rica, vamos lá, boa doutrina, sem problema de imoralidade no meio da liderança, uma igreja que tinha um bom crivo a ponto de reprovar falsos apóstolos. Quem não ia gostar desse tipo de igreja, gente? Estou procurando por ela, não é a origem, entendeu? Estou procurando por essa igreja, polida, impecável. Veja bem, irmãos, Jesus está olhando para as outras igrejas e está dizendo: uma tem problema com o espírito de Jezabel, a outra tolera falsos apóstolos, a outra tem uma doutrina distorcida da doutrina dos apóstolos, a outra igreja ela tem problema com doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Essa igreja não tem nada disso. Boa doutrina, nem problema com pobreza, gente, eles tinham. Com nada disso. Era uma igreja aos nossos olhos incrível. Era uma igreja aos nossos olhos impecável. Então, irmãos, o que será que Jesus está vendo nessa igreja
a ponto de gerar ânsia nele. Te digo, o que ele mesmo disse, sem enfeitar o texto: mornidão, falta de fome, falta de fervor espiritual, meus irmãos, falta de um coração quebrantado, falta de brilho nos olhos, falta de expectativa no Senhor, meus irmãos. Quero dizer uma coisa para você: boa doutrina, boa moral, uma boa ética, uma boa família, uma casa que tem bastante culto caseiro, mas não tem um amor fervoroso, ardente pelo Senhor, gera ânsia nele. O que tirou a paz de Jesus naquela igreja, olha só, o que tirou a paz de Jesus naquela igreja, é que eles eram muito bons, mas eles não tinham um coração aquecido, um amor fervoroso por eles tinham perdido a expectativa em Deus, irmãos. Não tem nada que perturba mais o coração de Deus do que a falta de amor à palavra, do que a falta de orações profundas, do que a falta de um coração aquecido. Nós corremos o risco, irmãos, de olhar para a nossa amada origem e falar: poxa, pregam sobre Jesus, uma igreja centrada em Jesus. Poxa, a gente tem relacionamentos que são sinceros, a gente não fica usando das pessoas, a gente se relaciona vinculado, centrado em arrependimento em Jesus. A gente está criando nossos filhos debaixo do conselho e sabedoria. A gente corre o risco de fazer tudo isso, mas a gente errar na principal coisa: a gente ter um amor morno, a gente não ser quente nem frio, a gente se entregar pela metade, a gente utilizar da religião como uma escolha, como se fosse um clube social e uma escolha de vida, assim como uma pessoa escolhe seguir um meio lá fora, estar no meio de uma, sabe, a gente pode fazer do nosso cristianismo apenas uma cultura que carrega princípios cristãos, mas que é vazia de Deus. É bonito por fora, mas Jesus reprova tudo isso, meus irmãos. Jesus, ele olha para igrejas que têm imoralidade e diz para ela: se conserte da sua imoralidade, mas eu consigo receber o incenso que vem de vocês, porque tem pessoas no meio de vocês ainda que têm um amor zeloso. Mas ele não consegue olhar para uma igreja que não tem moralidade, que não tem problemas, e dizer que essa igreja tem alguma coisa de boa, porque o amor dela é um amor parcial. Eu sei que isso quebra muito com a nossa religiosidade, meus irmãos, porque muitas vezes a gente vai punindo o nosso caráter. Eu sei que aqui você ouve bastante a gente falar sobre culto caseiro, sobre família ser a nossa prioridade. Eu sei que você ouve aqui a gente falando bastante de Jesus na nossa vida natural, e tudo isso é importante, tudo isso está na prioridade de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: nós corremos o risco de nos escondermos atrás de todas essas coisas, para ter uma vida tranquila, para esconder um amor morno no nosso coração. Porque sim, o mais importante é a gente desenvolver o nosso cristianismo, como família, como igreja, como indivíduo. Mas existe uma missão do Senhor, e para que essa missão se desenvolva, o nosso coração, ele tem que queimar por esse Deus, porque sem um coração queimando, nós nunca vamos deixar o conforto da nossa casa, nós nunca vamos deixar o nosso eu para poder servir o outro e ao Senhor. Então essa igreja tinha tudo de bom, mas não tinha Deus. Nós corremos esse risco. Quando eu disse para você, que quando a Amanda perguntou para mim: tá animado, amor, como é que tá para hoje à noite? A palavra estava pronta, mas eu tinha minhas dúvidas se eu não me enquadrava dentro dessa mensagem. Tenho me dedicado bastante com os meus filhos, tenho me dedicado muito para o meu casamento, principalmente nessa última estação. Tenho sido honesto, fiel diante dos meus amigos, diante da missão que Deus me deu. Tenho sido submisso, tenho me colocado com um coração ensinável diante das pessoas que me lideram, mas de repente olhei para dentro de mim e percebi que talvez o mais importante estava faltando. Que é um amor, meus irmãos, que ele queima dentro de nós, que ele faz a gente fazer coisas que na vida natural a gente nunca vai fazer. Porque no meio de construir
uma boa família, no meio de construir uma boa ética, uma boa moral, uma família respeitosa, às vezes a gente vai se apoiando mais na força desse braço, e a gente gasta todo o nosso tempo construindo boas coisas que têm motivos nobres, mas elas estão escondendo um amor morno no nosso coração, que não faz mais a gente conseguir servir ninguém fora da nossa casa. Você consegue entender isso? Laodiceia, meus irmãos, era uma cidade que ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ela tinha fama, a igreja de Laodiceia, ela tinha uma boa moral. Eles estavam tão satisfeitos com o quão bom eles eram, a ponto, meus irmãos, de não ter espaço para Jesus. O próprio Jesus está dizendo: vocês são muito bons, mas vocês esqueceram de uma coisa, eu não estou batendo na porta do lado de dentro, eis que estou à porta e bato do lado de fora. Isso prova que dá para fazer uma igreja boa sem Jesus. Isso prova que dá para ter boa doutrina e bom caráter sem Jesus. Porque, irmãos, nossa religião não é o amor, você entende isso? Nossa religião não é o caráter. Nossa religião não é uma família respeitável diante das pessoas. O cerne, o fundamento, a força motriz, o principal, a essência é Jesus. E você pode ter tudo isso sem Jesus. A métrica de sucesso do que é ser uma boa igreja de Jesus é muito diferente da nossa métrica, meus irmãos. Enquanto nós estamos dizendo sou rico, ele rebate, mas é infeliz e vazio. Retrucamos, eu estou bem de vida, ele responde, não sabe que é miserável, cego e nu. E na nossa surdez, de quem não ouve o que o Espírito diz às igrejas, estamos dizendo, não preciso de nada. Mas Jesus insiste dizendo, aconselho que você compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Qual que é a métrica desse Jesus, meus irmãos? Hoje pela manhã ainda em casa, Amanda compartilhando algumas coisas que Deus estava fazendo com ela, e eu fiquei muito feliz, né? Ela acha que eu não dei muita atenção, ela ficou brava comigo, mas eu estava dando atenção. É que a casa é aquele furacão, entendeu, de manhã, mas fiquei feliz. E aí fui tomar banho, as crianças, aquele regaço, e aí eu falei para Amanda, como Deus consegue fazer alguma coisa boa no meio dessa bagunça que é a nossa família? Mas Ele faz, meus irmãos. Ele faz. Como Deus consegue fazer alguma coisa boa num caos emocional que a gente vive? Mas Ele faz. Como Deus consegue fazer alguma coisa boa dentro de uma casa que talvez passe um mês sem orar e dedicar ao Senhor? Mas Ele faz. Ele faz. Olha para a métrica desse Deus, meus irmãos. Ele exorta a igreja rica de Laodiceia, dizendo que ela era pobre. Agora ele elogia a igreja pobre de Esmirna, dizendo que ela era rica, porque ela perseverou diante das dificuldades na presença dele. Nós estamos falando de um Deus que em Mateus capítulo 11, ele olha para João, o Batista, e diz que não existe ninguém maior no reino dos céus, nascido de mulher, do que João. Aí ele dá a dica, mas aquele que for menor, esse será maior do que o João. Como entender a métrica de um Deus que começa o sermão do monte dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual que é a métrica desse Deus? O que para Deus é sucesso? O que para Deus dar certo? Será que se a gente dedicar todo o nosso esforço em cumprir os padrões do século vigente, organizando a vida em todos os lados, em todas as laterais, frente e trás, será que isso de fato é o ponto alto de Deus para nós? Te digo que não, meus irmãos. Te digo que não. Ontem ainda a gente tendo aqui o Ministério ao Senhor, que é um tempo de ministrar ao Senhor com os diáconos aqui da casa, os líderes, eu propus uma reflexão que Deus estava colocando no meu coração. Nós que trabalhamos com pessoa,
com pessoas, nós que servimos na igreja. Qual que é a coisa mais importante para quem serve na igreja, meus irmãos? Quem chuta aí? Qual que é a coisa mais importante? Alguém fala aí, por favor, conversa comigo. Amor, Deus, todas essas coisas. Mas a coisa mais importante para quem serve na casa de Deus é ser alguém de Deus. Não é a sua experiência, não é a sua gestão, é ser alguém de Deus. Aí vamos para a segunda pergunta, entrar um pouco mais. E qual que é a coisa mais importante que nós devemos fazer para ser alguém de Deus? Irmãos, passar tempo com Ele, conhecer quem Ele é. Você vai conhecer os valentes de Davi. Foram homens que, sabe onde eles foram treinados? Dentro de uma caverna, com medo. Reuniu tudo quanto é gente que não prestava lá, pois se tornam os valentes de Davi. Deus nunca precisou, irmãos, Deus nunca dependeu de uma família toda estruturada para gerar alguém que iria abençoar muita gente. Deus está nos dando o privilégio de criar nossos filhos numa família estruturada, mas Ele não depende de uma família estruturada. Deus nunca dependeu de uma igreja incrível para abençoar pessoas que frequentam toda semana. Imagina se John Wesley, John Stott, Charles Spurgeon, John Wickberg, imagina se eles dependessem para ser quem eles forem de um discipulador que fosse melhor do que eles. Deus não depende de mecanismos humanos para manifestar, para escorrer a sua graça. Às vezes nós, crentes, nós estamos tão orgulhosos porque eu não bebo, não mato, não fumo. Minha vida é incrível. Deixa eu te falar para você, e talvez Deus está olhando para você e dizendo, a sua fé é morna, mas talvez Ele visita um prostíbulo, com a meretriz, que está lá porque precisa alimentar os seus filhos, mas que tem saudade de Deus e tem senso de pobreza de espírito. Cabe dentro de você isso? Cabe dentro de você? Porque o que ele está dizendo para essa igreja, vocês são incríveis, mas eu estou do lado de fora. Imagina antes dessa carta, como é que Laodiceia se relacionava com Esmirna? Cheia de orgulho. Você acha que era o ministro de Esmirna que ia lá ministrar em Laodiceia? Te asseguro, meus irmãos, não era. Eu tenho comigo que no grande dia, sabemos que nós não vivemos por galardão, mas a Bíblia vai dizer que nós teremos galardão. Tenho comigo que no grande dia, não sei como vai servir, não sei como vai acontecer, se vão ter cadeiras, tronos, Ele vai dizer sobre sentar no trono com Ele, não sei como vai funcionar os galardões, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente que nessa era foi extremamente desconhecida, viveu na pobreza, talvez tudo o que fez. A gente lembra de John Wesley, não, irmãos? Ninguém lembra de Susan Wesley, uma mãe de joelho no chão. Eu tenho certeza que pessoas que não foram referência nessa era, porque não tinha dinheiro para ir em todo lugar que a gente ia, não tinha dinheiro para ir em toda a conferência, talvez não tinha uma didática, uma oratória legal, talvez não tinha uma inteligência para pôr poesia nas suas falas, elas vão estar diante do Senhor brilhando, e eu tenho convicção que muita gente que a gente pagou caro para estar perto, pagou caro para trazer nas nossas igrejas, gente que a gente passou a vida inteira almejando a vida que ela expressou na sua rede social, talvez vão estar em um lugar de pouquíssimo destaque, se é que vão estar lá. A métrica de Deus é diferente, meus irmãos. Agora, a semelhança da igreja de Laodiceia com a igreja moderna é que nós temos muitos aparatos, é que nós confiamos demais no nosso marketing e deixamos de sentir a falta da presença daquele que é o mais importante. Irmãos, abrindo meu coração assim para você, tá? Então, estamos em família aqui, amém? Já percebeu qual que é o crivo hoje para alguém escolher uma igreja para participar?
Já percebeu hoje qual que é o chamarisco das igrejas para atrair as pessoas? Estrutura, meus amigos. Grandeza. Se tiver ainda aquela conexão, como é que chama? Até esqueci o nome da... Como é que é? Network. Assuste você, já ouvi muitas pessoas que vieram para cá falando aqui, não tenho network que eu preciso. Irmãos, parece ser um pouco engraçado, mas eu quero dizer uma coisa para você, que existe uma terceira pessoa da Trindade, e essa terceira pessoa da Trindade, a Bíblia vai dizer que ela intercede com gemidos inexprimíveis. Falei aqui há semanas atrás, quando fala de gemido, está num contexto de sofrimento. O Espírito sofre por tudo isso. Não deveríamos nos alegrar com as desgraças desses dias. Eu oro para que Deus nos dê uma santa indignação e que isso gere uma intercessão no nosso coração. Essa é a semelhança. Olhamos para a estrutura, olhamos para que aquele lugar pode nos oferecer. Perdemos força no discurso de Moisés no Êxodo, no capítulo 33, dizendo: se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse monte. Perdemos força nisso, meus irmãos. Nós perdemos o temor de Davi no Salmo 51, dizendo, depois de pecar: faça tudo comigo, Deus, mas só não faça uma coisa, não retires o seu Espírito de mim, não me lance para fora da sua presença. Nós perdemos força no temor, no tremor, no zelo de preparar um lugar que Deus se sinta confortável no nosso meio. Nós perdemos esse santo temor. Eu ouvindo dias atrás agora o irmão Marcondes pregando, e ele dizendo um exemplo, acho que foi eu não vou lembrar, mas foi um dos reformadores, ele dizendo que ele tirava sarro da avó, porque, não foi um dos reformadores, é mais moderno, porque a avó nunca tomou Coca-Cola, porque ela dizia que Coca-Cola era do diabo, então ela não tomava, né, o alô diabo, e aí diz que ele, brincava com ela, né, aí diz que um dia o Espírito Santo falou no coração dele: a sua avó, por achar que Coca-Cola é pecado, ela tirou isso do caminho dela. E você que sabe que muitas coisas que são pecados, nunca tirou isso do seu caminho. Nós perdemos o zelo, nós flertamos com a mentira, nós flertamos com o engano, nós flertamos com a religiosidade, nós flertamos com o legalismo, nós perdemos o medo de perder Deus do nosso caminho. E foi isso que essa igreja perdeu naqueles dias. Meu querido irmão, nós deveríamos tremer ao fazer uma escolha, nós deveríamos perguntar com sinceridade: será que isso vai tirar a presença de Deus da nossa casa? Será que essa profissão que vai me dar dinheiro, mas talvez eu vou ter que negociar, será que isso não pode afastar a doce, a fonte de satisfação, a fonte de alegria que é Jesus no nosso meio? Será que ao dar esse passo como igreja, que talvez vai promover grandeza, talvez vai promover atração para as pessoas, será que isso não pode de alguma forma espantar? Será que isso não pode de alguma forma tirar Deus do centro da nossa reunião? Nós perdemos o temor nessas coisas, nós perdemos o medo. Essa já não é mais a pergunta mais importante da nossa vida. E deveria ser. Qual pergunta, Hugo? Será que isso que nós vamos fazer atrai, aproxima ou afasta Deus do nosso meio? Essa igreja já não tinha mais esse tipo de preocupação. Ela já não ia mais escolher escola para os filhos pensando em ensino cristão. Ela já não ia mais escolher o meio que ela se relaciona, pensando se Cristo ia crescer no meio dos seus relacionamentos. Ela já não escolhia mais a faculdade que ela fazia, pensando se Cristo seria glorificado através daquela faculdade. Ela já não pensava mais com quem ela casava, se Cristo seria glorificado e se Cristo cresceria dentro daquele lar. Ela já não pensava mais nesse tipo de coisa. Sabe por quê? Ela estava dizendo: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso mais de nada. Esse era o lema dessa igreja. E talvez hoje, meus irmãos, como igreja, nós estamos vivendo uma realidade inversa daquilo que nós vemos em Atos, no capítulo 3, no verso 6. A igreja do primeiro século
os apóstolos João e Pedro, a Bíblia vai dizer que eles chegam na porta do Templo Formosa, e ali na porta do Templo Formosa tinha um pedinte, tinha um homem que era coxo desde nascença, e as pessoas iam lá e levavam ele para ele pedir na porta do templo. E a Bíblia vai dizer que João e Pedro eles estão chegando, e Pedro, cheio da presença de Deus, convicto de quem habitava dentro dele, convicto do que movia, do que regia a existência dele, ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Amigos, talvez hoje a nossa igreja, de uma maneira geral, ela vive o inverso. Talvez a nossa igreja hoje ela está dizendo assim: olha, nós como igreja temos muita prata, nós como igreja temos muito ouro, mas gastamos tanto tempo atrás disso que nós não temos o que você precisa, então continua vindo na igreja pedir todos os cultos. Talvez essa é a realidade da nossa igreja nesses dias, porque a Bíblia vai dizer, ela é bem clara, me chamou muita atenção o versículo, dizendo assim: Pedro e João estavam indo para adorar, mas aquele homem estava indo para pedir. O nosso tipo de construção, ela atrai quem vem para pedir, não quem vem para adorar. O nosso tipo de construção, o nosso tipo de mensagem, a nossa eclesiologia, ela é um marketing para que as pessoas estejam todos os domingos dentro da igreja, porque o mercado da fé é rentável, meu amigo. Um dia todos estarão diante de Deus. Ah, quem acha que é difícil estar na mão de Satanás, meus irmãos, terrível coisa é estar na mão do grande Deus, e todos estarão. Essa era a igreja de Laodiceia, irmãos, e esse é o perigo da igreja moderna. Alguém escreveu uma reflexão que ela é mais ou menos assim, que as nossas igrejas nos dias de hoje, elas têm a extensão de um oceano e a profundidade de uma poça d'água. A sua extensão, meus amigos, ela se dá pelo nosso recurso, pela nossa fama, pelos nossos números, pela nossa capacidade de fechar estádios e reunir pessoas. Mas a nossa superficialidade, ela se dá pela nossa falta de dependência, devoção e amor ao nosso Deus. Mobilizamos, nos alegramos se o presidente for crente. Olhamos para jogadores de futebol que nós admiramos e falamos: uau, ele é crente e ele tem um pastor. Se um jogador de futebol muito famoso tem um pastor e continua vivendo o tipo de vida que ele não tem um pastor, ele tem um lobo que está se alimentando da lã deles, a saber, dinheiro, meu amigo. Nós nos alegramos como igreja moderna por motivos que a igreja do primeiro século iria se envergonhar. Nós cantamos vitória como igreja moderna por motivos que a igreja do primeiro século iria ter uma vergonha profunda. Nós nos alegramos de fechar estádios e fazer movimentações incríveis, enquanto a mortandade, enquanto todo aspecto negativo, a desigualdade social, enquanto a violência doméstica, enquanto todo esse tipo de merda que não serve continua crescendo, mas o nosso orgulho está, nós movimentamos muita coisa no nosso país. Sabe o que isso cheira para Deus? Mal. Sabe o que isso causa no nosso Deus? Ânsia de vômito, porque a métrica dele é totalmente diferente. A métrica de Deus é o quanto nosso coração permanece aquecido quando Ele vem, meus amigos. A métrica de Deus é como e quanto nós vivemos de acordo com o sopro, com o vento dEle. Jesus não deseja ser rei hoje aqui nessa terra. Se assim fosse, Ele já seria. O desejo de ser rei aqui nessa terra, meus amigos, é o desejo do príncipe desse século. Eu quero dizer uma coisa para você, dentro de uma reflexão, não pretendo levar a fundo, mas foi algo que a Amanda falou para mim. Ela falou: amor, você percebe que nas cartas de Paulo, ele está dizendo assim: olha,
tal lugar prega o falso evangelho, nem se relacione com eles. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que muitas vezes a gente faz muita coisa que tem nome de crente, jeito de crente, mas que no fundo é uma sinagoga de Satanás. Com todo temor eu falo isso. E essa, meus irmãos, é uma tentação. Que a igreja moderna, ela está mais vulnerável. Porque hoje nós temos muito mais recursos. Tem muito mais coisas que brilham os nossos olhos. Mas essa é uma tentação desde a velha aliança. Que é a tentação de se inclinar para o aparente e esquecer da essência. Por que nós estamos aqui nessa manhã, afinal? É bom ter um ar-condicionado, irmãos? Muito bom. Bom ter cadeiras? É muito bom. Bom ter uma boa adoração? É muito bom. Mas tudo isso é um meio para que Deus venha. Tudo isso não é o motivo da nossa reunião. E a gente se perde muito fácil nisso. É bom ter família, meus irmãos? Eu vou ser pai da Aurora e do Asaf na eternidade? Me digam para mim. Você vai ficar no grupinho da origem na eternidade? Tudo isso é um meio para que Cristo seja conhecido, é passageiro. A gente está se apegando aos meios. O certo seria fazer de todo meio para Cristo ser alcançado no final, mas nós estamos usando de Cristo um meio, para que outras coisas sejam alcançadas no final. Pecado, meus irmãos. Essa semana morreu um homem, cadê o argentino? Está aqui, Vorie Bauman, isso, é um dos escritores que eu gosto, e em um dos seus livros ele vai dizer a segunda frase, ele vai trabalhar o conceito, não ameis o mundo. Qual que é o conceito dele? Quando o amor se torna pecaminoso? É quando nós colocamos o amor no objeto errado. Irmãos, no nosso século, o nosso amor está cheio de pecado. Porque nós estamos usando o objeto errado para amar. É por isso que ele diz, não ameis o mundo. Mas nós amamos o mundo. Mas volto a dizer, essa é uma tentação antiga. Quando a gente vai começar a ver o livro de 1 Samuel, toda a nação de Israel ela era governada por sacerdotes, por profetas, juízes. Só que agora o povo, eles olham ali para Samuel, os filhos de Samuel também se perderam. Samuel tem a sua culpa nessa conta. E fala, olha, nós queremos a partir de agora não ter profetas, sacerdotes e juízes sobre nós. Nós queremos um rei. Nós queremos ser como todos os povos da terra. Percebeu, irmãos? Vamos lá, todo mundo aqui tem vontade de ser como todos os povos da terra que deram certo. Então agora, Deus então vai dar um rei para eles. Samuel, fica tranquilo, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. E diz que agora ele dá um rei para eles. Sabe quem era o rei, gente? Saul. E sabe o que a Bíblia vai dizer sobre Saul? Não havia ninguém em Israel como Saul. Desejo por aparência. Agora Deus reprova Saul. Agora Deus está indo na casa de Jessé ordenar um outro rei. E diz que agora Samuel, ele chega na casa de Jessé e ele vê o primeiro filho de Jessé. E ele vai com tudo para ordenar. Porque mesmo Samuel, escuta bem, irmãos, mesmo Samuel, ele também estava sujeito a essa tentação de olhar para a estrutura e não para a essência. Sabe o que Deus vai dizer para Samuel? Capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Poderia dizer isso aqui também para Laodiceia e talvez para nós. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor, meus amigos, Ele está atento a algo que se chama coração, homem interior. Ninguém engana Deus, viu, irmãos? Todos nós estamos sem roupas diante de Deus.
Ele conhece a profundeza do nosso coração. E a gente vai ver isso também no Novo Testamento, essa tentação por aparência. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai purificar o templo. Lembra quando ele entra no templo? Os cambistas estão vendendo lá dentro. Irmãos, a gente nunca viu Jesus nervoso na Bíblia, né? Uma vez. Porque era quando o assunto era comércio dentro da igreja. Purifica o templo. Diz que ele vai passar a noite em Betânia. No outro dia ele acorda e ele está voltando para Israel. Mateus vai nos dizer no Evangelho que ele teve fome. Então agora ele está com fome. Marcos vai dizer que de longe ele avista uma figueira. E diz que essa figueira estava cheia de folhas, irmãos, cheia de folhas. E um fato importante para você entender é que a figueira sempre, fruto vem antes das folhas. Então uma figueira que tinha folha, era uma figueira que estava fazendo propaganda de si mesmo, que ela tinha muito fruto. Amém? Sim ou não? Então quando Jesus percebe que aquela figueira só tinha folha e não tinha fruto, o que ele faz com ela, irmãos? Ele amaldiçoa aquela figueira. E a Bíblia vai dizer que ela seca. A gente até poderia olhar para esse texto dizendo: caraca, não é só eu que fico nervoso quando tem fome, Jesus também. Ele usou do seu poder de ser Deus, ele usurpou de ser Deus. Não, mas Filipenses a gente vai ver que ele não... Filipenses ou Efésios? Filipenses vai dizer que ele não usurpou, momento algum, de ser Deus. Não, ele não usou o seu poder de ser Deus para deleitar na sua ira. Não. Sabe qual que era o problema, meus irmãos? Ela era aquela figueira ter aparência de fruto, mas na verdade só ter folha. Esse era o grande problema. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, é como se ele dissesse assim: será que nada nessa cidade é de verdade? Os fariseus não são. Os crentes dessa cidade não são de verdade. Nem a figueira que é de verdade. Como se ele dissesse: por enquanto eu só estou amaldiçoando a figueira, mas um dia a gente se encontra. Amém? Irmãos, digo tudo isso, estou partindo para o final, para não parecer que Jesus é um franciscano, tá? Jesus não tem problema com grandeza. Jesus levantou pessoas para ser famosos, amém, irmãos? Levantou, com certeza levantou. Estou citando aqui John Stott, estou citando pessoas aqui que, graças a Deus por elas, né? Não com o evangelho coach, né? Isso aí é anátema, maldição. Mas ele levantou pessoas para serem ricas, Deus levantou pessoas para serem famosas, Deus levantou pessoas para serem grandes. Mas o problema é que no nosso século a gente tem feito disso o nosso braço forte, a ponto de não sentir mais falta de Jesus quando ele não está. Esse é o grande slogan da nossa igreja, meus irmãos. Só que Jesus está advertindo: estou a ponto de vomitá-lo, não está cabendo mais dentro de mim. Agora, qual que é a repreensão, qual que é o convite de Jesus diante desse cenário, para a gente não ser só um profeta do caos, né? No capítulo 3, verso 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, vamos lá, irmãos, voltamos aqui. Por que Jesus está insistindo naquela igreja? Porque ele ama. Agora eu vou pensar, por que Jesus está insistindo em você? Te ama, meu amigo. É tipo assim, ele te ama, não tem um ponto e vírgula, não tem uma vírgula. Ele te ama, ponto final. E nada aumenta ou diminui, ele te ama. A gente ama circunstancialmente, não, ele te ama, por isso que ele insiste. Aí ele vai fazer um convite, irmãos: portanto seja zeloso e arrependa-se. Sabe qual que é o convite de Deus para a nossa igreja, meus amigos? Zelo e arrependimento. Zelo para tomar cuidado, para viver de uma maneira intencional, para não viver de maneira banal, para pedirmos sabedoria para contar bem os nossos dias, para que Deus habite no nosso meio. E arrependimento, porque até hoje não temos vivido assim. Irmãos, a gente vai construindo uma vida comum, cheia de ética, de boa moral. Você vai perceber que hoje a gente tem que, às vezes, ter conversa com pessoas dentro da igreja, que, cara, é assim, com todo respeito, mas eu não tenho mais paciência, porque você tem que provar para o cara que Bíblia é Bíblia.
porque parece que a religião dele é o amor. Humanista ao extremo, leva mais em conta o que aprendeu 5, 6, 7 anos dentro de um laboratório que está embutindo, inculcando o humanismo, do que crer naquilo que a Bíblia diz. Como já dissemos aqui outras vezes, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Diz que a gente vive uma cultura que ninguém pode tocar um pouco mais firme no outro, sabe? Digo, exortação. Parece que quanto mais intelectual, né? Quanto mais livros eu li, quanto mais educado eu sou com o outro, mais de Deus eu sou. Meu amigo, você imagina João Batista? Você imagina, consegue entrar dentro de você? Talvez você seria aquela pessoa que estaria julgando, dizendo assim: olha, eu não vou servir um Deus que não lava as mãos junto com os seus discípulos, porque a minha religião é a educação. Tu é um religioso, eu sou um religioso. A gente está colocando na frente coisas que Deus nunca colocou, meus irmãos. Família é prioridade, mas família não é o todo de Deus. Casamento é prioridade, mas não é o todo de Deus. Vai ter momentos que dar um passo para trás com a família vai ser mais um ato de amor, porque é um ato de fé de quem não conseguiu fazer nada até hoje. Você entende isso? Irmãos, ao olhar para o nosso coração, seja muito sincero comigo. O nosso coração, ele tem evidências de uma vida vivida com zelo e arrependimento? Existem rastros na nossa vida que zelo e arrependimento tem sido a bússola norteadora da nossa casa? Qual foi a última vez que você movimentou tudo na sua vida, movido por zelo e arrependimento? Qual foi a última vez? Irmãos, a gente está quente na nossa teoria de fé, e a gente está ateu na nossa prática de fé. E a água quente da nossa teoria e a água fria da nossa prática se torna a água morna que Deus está a ponto de vomitar. Você entende isso? Será que, a exemplo da igreja de Laodiceia, meus irmãos, que era fonte de tantas coisas atraentes, fonte de riqueza, referência na medicina, será que a exemplo dela a gente não está sendo como igreja, ou como indivíduo, ou como família, fonte de tantas coisas boas, mas nós não somos fontes daquilo que traz vida, que no caso de Laodiceia era água, no nosso caso é Cristo, a fonte de água viva na nossa casa? Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Na sua casa existem momentos onde paira uma brisa do Espírito e de repente do nada começa a ter uma conversa profunda sobre Jesus? Deixa eu perguntar isso para você. Qual foi a última vez que você viveu algo desse tipo? Qual foi a última vez que você sentiu uma brisa do Espírito, sentou com a sua família e disse: vamos ganhar um pouco menos agora? Qual foi a última vez que sentou com a sua família e falou: vamos viver um pouco mais simples agora? Ou qual foi a última vez que sentou com a sua família e você falou: sim, a gente vai investir pesado tudo que a gente tem naquele negócio porque Deus está falando comigo, mesmo que as evidências eram para não acontecer? Qual foi a última vez que zelo, meus amigos, que arrependimento mudou toda a sua casa, mudou sua profissão, mudou sua cidade? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Na prática, somos ateus, porque temos pequenos movimentos de crentes, que para Deus são movimentos superficiais, que às vezes escondem uma fé morna, mas não temos grandes movimentos que comprometem toda a nossa vida em direção ao Senhor. Essa era a igreja de Laodiceia. Quero fazer algumas perguntas para você nesse momento. O que restaria da nossa vida se Deus resolvesse tirar todos os aparatos que são fontes de alegria nesses dias?
restaria alguma coisa, meu amigo? O que aconteceria se as nossas igrejas tirassem todas as suas programações, atendimentos, atividades de comunhão? Será que nós construímos uma comunidade que ao ter mais tempo, ela cresce mais em Jesus? Ou ao ter mais tempo, porque ela não tem tutor, ela desmorona junto com toda essa estrutura? Qual que é o tipo de comunidade, meus irmãos, que nós estamos construindo? Qual que é o tipo de mentalidade? Será que se a igreja tiver menos programação, você cresce mais porque você tem mais tempo? Ou se a igreja tiver menos programação, você desmorona porque você depende do seu trabalho e de um tutor na sua vida? Agora, sabe qual era o conselho de Jesus? Abra mão do seu ouro, compre de mim. Repare bem, meus irmãos, Jesus não está dizendo assim, produza em vocês um calor, um amor por mim. Sabe qual era o conselho de Jesus? Comprem de mim. O conselho de Jesus não era produza no seu coração zelo, temor e arrependimento. O conselho de Jesus era, assim como Laodiceia não tem fonte, vocês não têm uma fonte em si mesmo, venham até a fonte. Deixem de se alimentar com água morna. Sabe qual que é um sentimento de quem está se alimentando de quem Jesus é? Do mesmo jeito que Jesus tem ânsia por aquilo que é morno, quanto mais dele você tem, mais ânsia você tem por aquilo que não é a própria fonte de águas vivas. Irmãos, esse é o único processo sustentável. Você não se torna mais parecido com Jesus quando você faz força para deixar um pecado. É interessante, faz parte. Você se torna mais parecido com Jesus quando ele começa a colocar ânsia em você do pecado. Mas isso só acontece quando a gente ocupa um lugar. Que lugar é esse? É o nosso homem interior, com quem ele é. Sabe qual que é o chamado de Jesus para nós hoje, meus irmãos? Venham, todos que têm fome, venham. Todos que têm sede, venham. O profeta vai dizer assim, chegará dias em que terão fome, mas não de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o chamado dele é, venham todos e comprem sem dinheiro. O que Jesus está dizendo é, deixe o seu ouro, compre de mim ouro. Deixe o seu orgulho pelas suas vestes. Vestes, irmãos, fala das nossas obras. São as nossas vestes, obras, vestes de justiça. Tire as suas obras, entre no mérito de Cristo. Pare de se auto-justificar. Aceite a expiação completa daquele que era o sacerdote, mas também que era o sacrifício. E comprem de mim colírio. Então pare de acreditar na sua percepção. Deixa de ser chato. Irmão, sabe o que eu e minha casa estamos mais refletindo nesses dias? Os últimos meses, para mim e para minha casa, tem sido muito difícil. Muito difícil. E sabe, nesse tempo difícil que nós estamos experimentando de Deus, que o que mais atrapalhava Deus fazendo na nossa vida eram as nossas próprias convicções. E Deus está nos quebrando nesses dias. E ao nos quebrar, meus irmãos, nós estamos provando de algo tão fresco de Jesus. Nós tínhamos uma concepção do que era criar filhos com a Aurora, e a gente olhou para o Asaf e pensava, não, com a Aurora isso não deu certo. Deus está quebrando a gente, com o Asaf está sendo tudo diferente. Nós tínhamos uma concepção que era servir a um outro no casamento, e Deus está nos quebrando, e a gente está tendo uma concepção diferente. Será que você aceita, meus irmãos, esse convite de Deus para te quebrar? Porque é difícil deixar o nosso orgulho pelo ouro, por tudo que nós conquistamos. Não é fácil, não. Eu lembro de Naamã, respeitado pelas pessoas, tinha respeito diante do seu general. Mas a Bíblia vai dizer que ao tirar a roupa de general, ele tinha lepra do lado de dentro. Será que você tem coragem de deixar de ser o general respeitado pelas pessoas e expor as suas lepras diante do Senhor para ser curado? Sabe o que Naamã vai dizer para Eliseu? Eu achei que Eliseu ia pedir para mim estender as mãos sobre mim. Achei que Eliseu ia me tratar com honras, porque eu tenho honras diante das pessoas. Mas sabe o que Eliseu está dizendo? Mergulhe no Jordão, rio sujo mesmo. Se humilhe, meu amigo. Tenha pobreza de espírito. Desça do salto.
Ninguém vai chegar diante de Deus no grande dia pelos seus próprios méritos. Isaías vai dizer que as suas boas obras são como trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, meu querido? Absorvente sujo. Não são seus méritos. É isso que Jesus estava ensinando para aquela igreja. Não são os seus méritos, são os méritos de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu queria poder orar com você aqui nessa manhã. Poder apagar as luzes para mim, Rê? Se você entende que existe uma pobreza dentro de você, carência, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Fica de pé vindo aqui. Eu quero orar para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu quero orar para que Deus nos toque nesse lugar, meus amigos. Não desejamos viver das nossas próprias fontes. Ó Deus, nos perdoe pela falta do zelo, Deus. Você que está no seu lugar pode ficar de pé. Nos perdoe, Jesus, pela falta de zelo. Nos perdoe por prezar tão pouco pela sua presença no nosso meio, Deus. Nos perdoe porque muitas vezes nós nos consideramos abastados e internamente estamos declarando: não preciso de nada. Ó Deus, nos dê pobreza de espírito aqui nessa manhã. Ó Deus, nós não queremos mais andar tão vazios como nós temos andado. Eu oro para que o Senhor nos guarde como origem, que o Senhor nunca nos entregue a nós mesmos, Jesus. Eu oro te pedindo para que o Senhor nos quebre quantas vezes for necessário, para que a gente tenha um coração ensinável nas suas mãos, Jesus. Eu oro aqui aos meus irmãos nesse momento, Pai, para que o Senhor derrame um renovo sobre o coração deles, Jesus. Eu oro para que o Senhor gere um despertamento espiritual na vida dos meus irmãos, Pai. Nos perdoe, Pai, porque por muitas vezes nós somos essa igreja de Laodiceia, nos orgulhamos da nossa boa doutrina, nos orgulhamos da nossa organização, nos orgulhamos do nosso entendimento e experiência para discipular pessoas, mas gastamos tão pouco tempo aos seus pés. Nos perdoe porque nós temos confiado na força do nosso braço, mas nós queremos aqui nessa manhã nos debruçar diante do Senhor, com pobreza de espírito, com o coração quebrantado. Oh Deus, nós estamos como aquele povo, Pai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Nos dê arrependimento nesse momento, Jesus. Nos dê lágrimas nos olhos, Jesus. Tenha liberdade para mexer dentro de nós. Nós não queremos viver, Pai, a religião da igreja moderna, que é a religião morna, Pai, que é um fervor na teoria da nossa fé, mas que é uma frieza na prática, é um ateísmo na prática da nossa fé, Jesus. Não nos deixe viver essa mornidão. Aumente a temperatura do nosso coração por meio de uma porção maior do seu Espírito Santo. Nós queremos provar quem é Jesus. Nós queremos dizer que o seu nome ainda é doce em nossa boca, Jesus. Nós queremos dizer que nosso prazer e satisfação se encontram apenas em Ti, Jesus. Toca a nossa casa, Deus. Toca a nossa família, Deus.